Amigo, vou mostrar aqui um caso da pastora Helenice Oliveira. Por que ela foi para os Estados Unidos? Vou contar. Ela mesma vai contar para vocês. Olha ela aí. Vou mostrar a fala dela. O que aconteceu com ela quando chegou lá nos Estados Unidos, lá nos Bermuda. Olha para você ver a situação e o aperto que uma pessoa passa. Isso é porque a gente não vigia, viu? Tem que vigiar bem muito mais. Quando chegou próximo ao dia 30 de outubro, eu tinha até avisado numa das lives minhas que eu iria viajar. E as pessoas perguntavam como é que seria a questão das lives. Eu dizia que ia seguir normal, porque em todo lugar tem internet. E lá onde eu estivesse, eu iria entrar ao vivo normal. Quando chegou próximo a 30 de outubro, eu descobri que para entrar, no caso, no país, precisaria da vacina da febre amarela, certificado internacional de vacina. E eu não tinha tomado. Eu fui tomar a vacina num posto de saúde, tomei a vacina, só que precisava de espaço de 10 dias, né? Para entrar no país. E também para emitir o certificado internacional. Então, quando emiti o certificado internacional de vacina, eu falei com ela, sempre a gente se falando que tinha tomado e tal. E nesse período eu já tinha cancelado todas as minhas agendas aqui no Brasil, porque eu não tinha agendado nada, porque eu ia estar lá, né? Já fazendo essa obra missionária. Então, assim, atrasou por causa dessa questão da vacina. Quando foi, então, lá para o dia 10 de novembro, eu falei para ela que já poderia, então, comprar a passagem, porque ela tinha, desde o início, falado para mim que seria responsável por todas as minhas despesas, tanto ida, quanto volta, quanto hospedagem. Todos os meus gastos seria por conta dela. Inclusive, só um minutinho, isso é importante. Então, ela pagou pelas passagens? Sim. Tanto ida quanto volta, né? Ida e volta. Tinha uma volta na passagem? Sim, porque para entrar em qualquer país, você tem que apresentar uma passagem de retorno. Perfeito. E ela tinha comprado essa passagem de retorno para o dia 17 de dezembro. Certo. Ela enviou algum dinheiro à senhora? Nunca. Então ela comprou as passagens e a renovação do seu passaporte, ela que pagou? Não, fui eu que paguei. A senhora que pagou, tá bom. Pois não, pode continuar. Então, aí eu renovei o passaporte, falei para ela que já tinha, no dia 10, que já poderia embarcar, e ela disse, olha, as passagens aqui nessa data, agora dia 10, está muito cara, né? Então eu vou comprar passagem para o dia 16, pode ser? Eu falei, sem problema. No dia 16 de novembro, eu estava marcada de embarcar em Guarulhos, São Paulo. No dia 15, um dia anterior, que eu não relatei isso no vídeo, no dia 15, minha filha, o caçula, pediu para falar com ela no celular, né? É normal. Minha filha pediu para falar com ela, eu falei, tá bom. E ela falou com ela, brincando com ela, né? Não rouba minha mãe, não. Minha mãe tá indo para aí, mas não rouba minha mãe. E ela Qual a idade da filha? Minha filha tem 22. Certo. E ela explodiu com a minha filha, então fica com ela. E aí meu esposo foi, apaziguou a situação, e eu falei, não, ela falou brincando, ela não tá pensando, claro que você vai me roubar. Foi uma brincadeira. E aí ela falou, não, porque eu já tive problemas em relação a isso, e aqui existe muito, ela falou que necessitaria, né, para passar pela imigração, de apresentar dinheiro físico. Ela falou, a senhora leva o teu cartão e eu vou te dar o meu endereço, tudo, porque a senhora vai ficar hospedada na minha casa. E a senhora vai apresentar a passagem de retorno e os dólares a senhora fala, né? Ainda falou para mim, troca tudo em nota de um dólar, para parecer que é muito. E eu fui, então, nesse shopping, comprei $220, era a quantia que eu tinha, né? Comprei $220 e por esse motivo a gente se atrasou. O voo estava marcado para 3h20, né, para fazer o check-in, o voo seria 4h20 da tarde, 16h20. E eu estava atrasada. Nesse período, ela estava falando comigo
pelo WhatsApp, falando, corre, pô, vai perder, não tem como, corre. Quando você chegar em frente ao aeroporto, pede para o teu esposo ir correndo, porque a senhora anda mais devagar, para ele pelo menos fazer eles esperarem para a senhora embarcar, senão a senhora vai perder o voo. Nessa correria, eu deixei a bolsa com o meu carregador portátil e as minhas medicações. Eu só estava com as medicações que eu coloquei aqui assim numa pochetezinha para evitar ficar mexendo em bolsa dentro de voo, até mesmo porque eu estava viajando sozinha. E nesse período eu acabei deixando com ele a bolsa. Embarquei no dia 16 de novembro em São Paulo, em Guarulhos. Cheguei lá... Sem as medicações e sem o celular? Não, eu estava com o celular, eu estava sem o carregador portátil. O carregador, tá. E essas medicações eram para quê? Se a senhora não se importar eu perguntar. Eu sou hipertensa, cardíaca e diabética, né? Então, necessárias para a sobrevivência da senhora. Medicações regulares. E aí eu posei lá no dia 17, né? Que eu tive que ir para Londres, porque pelo Canadá pede visto. Tive que ir para Londres e Londres, Bermuda. Quando eu cheguei lá no dia 17, ela estava no aeroporto me aguardando. Tirou fotos comigo no aeroporto. Fotos com segurança também que estava lá, segurança do aeroporto. E aí fomos para casa dela, né? Eu tive ainda uma complicaçãozinha na hora de preencher o formulário, porque é tudo em inglês, eu não falo inglês, e ela disse que seria minha intérprete, né? Me levou para casa dela e me colocou num quarto, numa suíte da casa dela. Chegando lá, ela falou do esposo que tinha saído de casa de novo, que ele tinha saído de novo de casa, já tinha voltado nesse período da gente conversando, ele tinha voltado, mas tinha saído 2 dias antes de novo. Eu voltar, parece que ele não concordava com a minha presença lá. Por esse motivo, ele saiu de casa. E aí, eu mal cheguei, coloquei as malas, a mala, e ela pediu para a gente ir atrás dele, para ver se achava ele pela cidade. Bermuda é uma ilha pequena. E eu fui com ela, claro, não ia ser deselegante de falar que não. Sentei com ela no carro e ela foi me mostrando, perguntava se eu estava sentindo a presença dele em algum lugar. E eu falei para ela, eu não sou isso que você espera. Eu não sinto a presença das pessoas. E ela falou, mas Pastora Helenice, que é isso? Ela foi, a senhora não está sentindo a presença. Aí parava, às vezes, nos lugares. A senhora sente aqui, por aqui, parava em pousadas, né? Em hotelzinho. A senhora está sentindo a presença dele aqui? Não, mas eu não estou sentindo a presença dele. Achei estranho a pergunta, mas, assim, eu respondi que não estava sentindo. Fomos para casa. Ela perguntou se eu tinha comido, se eu estava com fome. E eu disse, não, eu comi no avião. No dia seguinte, acordamos cedo e fomos atrás do Gerrit, que é o pai do filho. Porque ela queria achar ele para ele retornar para casa. E eu falei para ela, bom, eu não vou me sentir bem, né, se vocês não me atarem, porque o meu propósito é chegar, mas eu tenho a intenção que vocês tenham um casamento abençoados, né? Oi? Sim, chegamos. É isso aí, meus amigos. Pastora Helenice Oliveira está contando sobre a sua viagem que ela teve com a mulher, que a mulher convidou ela para fazer uma campanha de oração na casa dela, porque estava difícil o casamento dela com o esposo, que tinham separado, e ela precisava que a pastora Helenice fosse lá para fazer uma oração. Então, como aquela história que você já conhece, ela passou por muitas humilhação e não deu certo, né? Ela foi parar lá na... Então, meus amigos, essa pastora, ela foi muito humilhada, porque Deus usa ela muito nas revelações, não é? Mas ela tinha que ver, fazer mais uma oração, buscar mais a Deus, ter um pouco de vigilância, porque nem tudo que é flores tem perfume, né? Então, ela confiou demais nessa mulher, com pouco tempo que estava vendo ela, já foi viajar assim, tranquilo. Se eu estivesse no lugar dela, eu não ia. Eu só ia depois que Deus me mostrasse, me revelasse.